eu sou Malu Mota. E eu sou Silvia Vinhas. Está no ar mais uma edição do Notícias em Foco, especial Covid-19. Desde o início da pandemia, a procura por máscaras descartáveis fez o produto sumir das prateleiras. Uma oportunidade para artesãs e costureiras confeccionarem e venderem as peças em tecido. E segundo o Ministério da Saúde, as máscaras são grandes aliadas no combate à propagação da Covid-19. Mas elas precisam seguir algumas especificações. O trabalho em patchwork é a paixão da artesã Vânia, que mora em Taubaté, no Vale do Paraíba. Especialista em costura criativa, ela sempre transformou pedacinhos de tecidos em bolsas, acessórios, sacolas e até roupinhas infantis. Mas quando a pandemia do novo coronavírus chegou ao Brasil, o talento de Vânia virou ação solidária. Ela passou a doar tecidos e outros materiais para a confecção de máscaras do projeto Eu Faço Pra Você, Taubaté. Esse projeto nós fazemos máscaras de tecido laváveis. E esse projeto funciona da seguinte maneira: nós precisamos de doações de tecidos, elásticos, linha e até mesmo embalagens. Através dessas doações, nós construímos máscaras de tecido laváveis com todas as instruções e até mesmo alguns mimos para as pessoas aí que têm câncer, que faz tratamento com hemodiálise e que tem aí alguns problemas com imunidade. Esse projeto significa muito para mim, pois eu comecei com doações e eu sou grata por fazer parte desse projeto, pois a gente ajuda não só as pessoas com câncer, mas também a gente acaba trazendo uma autoestima aí para essas pessoas que fazem a utilização dessas nossas máscaras. De boa ação, a oportunidade de negócio. Vânia viu os pedidos de máscaras dispararem e, com isso, uma possibilidade de aumentar a renda. Por conta da pandemia, a procura da máscara aumentou em quase 70%. Foi uma forma que eu achei, de fazer essas máscaras para venda. É um modelo diferente do modelo do projeto. É um modelinho feito, todo franzidinho. E esse modelo é bem parecido com o modelo descartável. A diferença aqui das máscaras descartáveis são descartáveis e esse modelo de tecido, esse modelo você pode lavar e reutilizar. É muito importante as pessoas que estão fazendo a venda, ou até mesmo para doações, essas máscaras de tecido, é muito importante ter as instruções de uso, como utilizar, como fazer o procedimento de higienização e até mesmo de esterilização. Ao adquirir uma máscara de tecido, fique atento a algumas recomendações. A máscara deve ser lavada antes do primeiro uso. Antes de colocá-la ou retirá-la do rosto, higienize suas mãos com água e sabão ou com álcool em gel. Quando estiver de máscara, evite tocá-la. Se precisar ajustar, use o elástico. Não use a máscara por mais de 2 horas. Se ela ficar úmida, troque-a imediatamente e guarde-a num saco plástico. Após o uso, deixe de molho por 30 minutos numa mistura de 20 ml de água sanitária para cada litro de água. Enxague com água corrente e depois lave com água e sabão. Depois de seca, passe um ferro quente para esterilizar e guarde num saco plástico limpo. As máscaras caseiras funcionam como uma barreira física, protegendo tanto quem a usa quanto as pessoas ao redor. Mas ela precisa ter pelo menos 2 camadas de pano. Pode ser algodão, tricoline, TNT ou outro tecido, desde que cubra totalmente a boca e o nariz e se ajuste ao rosto, sem deixar espaço nas laterais. E é importante destacar, a máscara é individual, não pode ser compartilhada com familiares nem com amigos. Várias cidades do Brasil já decretaram o uso obrigatório das máscaras em deslocamentos ou locais públicos. E em tempos do novo coronavírus, lavar as mãos se tornou uma regra seguida por bilhões de pessoas, por vezes até de forma obsessiva, ali o dia inteiro
lavando as mãos. Mas veja, é uma ação muito simples que pode salvar vidas e se popularizou no início da pandemia com vários tutoriais espalhados pela internet. Nesse processo descobrimos que nem todos sabiam como lavar as mãos da forma correta. Os hábitos de higiene comuns, como tomar banho todos os dias, só se popularizaram no começo do século passado. O professor Ricardo de Carlo conta agora pra gente um pouco da história dos hábitos de higiene. No mundo ocidental europeu, a preocupação com a higiene era muito ligada aos romanos na antiguidade. Os romanos gostavam muito de tomar banhos públicos, tinham preocupações com águas quentes, em trazer água de lugares distantes nos seus famosos e incríveis aquedutos, ter um sistema de esgoto e um desenvolvimento hiper interessante de urbanização. Mas passou o tempo, veio o período medieval, e aí os europeus abandonaram em grande medida questões de higiene básicas, como até mesmo se lavar com água corrente. A escassez no fornecimento de água levou as populações medievais a deixarem a higiene de lado. Doenças graves como a peste bubônica e a peste negra se alastraram pelo continente, deixando milhares de vítimas. Os hábitos só melhoraram quando os europeus chegaram às Américas e viram de perto o sistema organizado pelas civilizações indígenas. Quando os europeus tiveram contato com a cidade de Tenochtitlan dos astecas, por exemplo, ficaram impressionados. Por quê? Porque a cidade era extremamente bem organizada, com coleta de esgoto, com água distribuída, muito bem urbanizada. As cidades medievais europeias não eram nem perto disso. No mundo moderno, os europeus eles continuam a estabelecer péssimos hábitos de higiene. O banho era recluso a alguns momentos e os perfumes ganharam força. É curioso nesse sentido que acredita-se muitos médicos daquele cenário de que havia defesas naturais no corpo que precisavam ser mantidas e que a higiene poderia atrapalhar isso. Até o século XVII, a higiene dentária também era deixada de lado. No famoso quadro de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa esboça um leve sorriso. Os quadros eram as fotografias daquela época e nenhuma imagem mostra a boca aberta. Os dentes eram escassos ou bem estragados. Então, o cuidado com a higiene, apesar de alguns momentos da história ter se mostrado extremamente importante e significativo, é um cenário recente. A preocupação em criar sistema de água, sistema de esgoto. Sabemos que ainda em alguns lugares do mundo, sistemas de esgoto são precários, inclusive em nosso país. Essa é uma explicação histórica de uma problemática que ajuda a disseminar doenças, a estabelecer, em última instância, problemas significativos no mundo de hoje. Portanto, lembre-se muito bem, higienizar as mãos, higienizar o corpo, cuidar da higiene é uma necessidade para você e também para a sociedade. Isso desenvolve a vida social, isso valoriza as pessoas e isso, sobretudo, faz com que as doenças não se propaguem. Fica a dica para todos nós. Pela história, precisamos aprender para fazermos melhor no futuro. E a Europa é o continente mais afetado pelo novo coronavírus. Itália, Espanha, França e Reino Unido registram um elevado número de casos e a taxa de letalidade nesses países é da ordem de 10%. Nesse cenário, Malu, além da Alemanha, Portugal se destaca no enfrentamento da Covid-19. Muita testagem, reforço no sistema hospitalar, coordenação das autoridades e adesão ao distanciamento social derrubaram a taxa de mortalidade para pouco mais de 3%. E a brasileira Lúcia Alves de Moura reside atualmente em Portugal. Ela mora na cidade de Cascais. Aliás, uma belíssima cidade. E a Lúcia conta pra gente sobre o apoio e o respeito dos portugueses em relação às medidas de isolamento. Sou uma brasileira que estive recentemente no Brasil, algumas semanas atrás, e me encontro em quarentena, especificamente em Cascais, Portugal.
e da qual eu fiquei extremamente admirada da responsabilidade dos portugueses no sentido cívico, com eles e com os outros, respeitando as regras, isso é estar em casa, ir aos supermercados e farmácia, tudo o que resta, manter as filas com certa distância, não manter aglomeração, realmente incrível. Um policiamento extremamente correto nas feiras livres, nas ruas. Eu moro num pequeno condomínio aqui e muito calmo, tendo uma piscina de uso de todos, e agora estamos em primavera e já começa a ter um tempo já maravilhoso, mas todo mundo respeitando. Se tem 2 pessoas na piscina, ninguém vai mais. Esse direcionamento que os policiais, que todo mundo está empenhado, o serviço público está empenhado em ajudar, sejam bombeiros, policiais, bom, nem se conta o que os enfermeiros e médicos estão nesse momento, né? Isso é uma coisa mundial, não é só aqui. Mas isso dá um exemplo de como o país soube levar muito bem, e por isso, em relação à população e à perda, aí estamos entre os 4% ou um pouco menos, e cada vez abaixando mais essa curva, o que faz dar os parabéns a Portugal nesse grande momento mundial, essa pandemia que assim, nos destruiu, né, no princípio desse ano de 2020. Portugal realiza testes em massa desde o início da pandemia. A média até agora, só para vocês terem uma ideia, é de 28 mil testes por milhão de habitantes, segundo o governo português. E o Notícias em Foco fica por aqui. Lembrando que você pode assistir a esta edição nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Você fica agora com a apresentação do flautista e saxofonista Sérgio Oliveira. E olha só que interessante, Malu, há 25 anos o Sérgio toca em eventos em São Paulo. E desde o início do isolamento social, ele tem feito apresentações em condomínios e na varanda do prédio dele. Sérgio Oliveira traz agora um momento de alegria com a versão no sax da música Happy, de Pharrell Williams. Até a próxima! Obrigado! Uhul!